Olá, você, amigo internauta da Criativa Online, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos na redação da Criativa em Amargosa e nós temos o imenso prazer de receber o professor Jorge Fernando, ele que é professor de Química da UFRB. A gente vai falar um pouco da vida dele, contar um pouco de como ele chegou a Amargosa, falar também de temas importantes relacionados à química e também sobre alguns temas da atualidade que a gente vai discutir aqui hoje no nosso bate-papo. É o Criativa Entrevista. Seja bem-vindo, professor. Ô, Ivanildo, obrigado. Boa noite, ouvintes da Criativa. É um prazer estar aqui para a gente fazer esse bate-papo, falar um pouquinho, como você bem pontuou, sobre questões que às vezes parecem invisíveis, mas são estratégicos para o Brasil, por exemplo. Tá certo. Primeiro, há 16 anos chegou em Amargosa, né? Olha que há 16 anos em Amargosa, como era essa cidade? Pacata, muito tranquila, só era conhecida no São João, né? Fala da tua experiência quando chegou em Amargosa, sempre viu o FRB, a maioria das pessoas de outros estados chegaram através do FRB. Exatamente. O ano era 2009, eu passo num concurso, né? Sou aprovado e nunca tinha ouvido falar em Amargosa, né? Lembro-me muito bem, quando desembarco aqui, ali na Catiara, no Cruzeiro, fico hospedado um tempo numa pousada, naquela região, né? E eu acho que é um momento único, estratégico, porque é um desafio. Educar e ensinar no interior do Brasil é desafiador, né? E essa escolha faria de novo, mas vejo o quão a cidade ganhou com a vinda de uma instituição de ensino superior, com outros formatos de vida, de pensamento, né? Pensamento crítico, reflexivo. E a cidade ganha em tudo, né? A cidade hoje tem uma estrutura que destaca-se. O protagonismo não é só face ao São João, mas ter uma instituição pública que leva conhecimento e que faz com que muitos desses jovens são os primeiros a se formar na sua história de vida, mudando a vida, é diferencial, né? Então, por si só, eu acho que já é um ganho incrível em Amargosa. Falávamos aqui em off de como a estrutura já é modificada. Talvez ainda não seja ideal em alguns aspectos, mas há um comprometimento maior nas questões que envolvem saúde pública, por exemplo. Eu acho que eu vejo um avanço. As escolas, né? O Norte está por inaugurar uma escola de tempo integral, com um novo perfil importante para o jovem que fique na escola, em vez de estar na rua, está na escola. E falo sempre, né? Ruim com a educação, pior sem ela. Então eu acho que a Amargosa vem num crescente e pronta para os desafios que ainda estão por vir. Pois é, a Amargosa de fato mudou muito de lá para cá. Amargosa deixou de ser a cidade do São João apenas para se tornar uma cidade forte no comércio, forte na área de saúde, forte na área cultural. É uma referência no território do Vale do Jiquiriçá. A gente tem percebido isso porque a gente viveu isso também, tem vivido ao longo dos anos, Jorge. E a chegada do FRB fez com que essa cidadezinha, que era de 32 mil habitantes, agora está com 40 mil habitantes, uma média, crescesse muito, né? A Universidade Federal veio para trazer o que a Amargosa não tinha, de visitantes, pessoas de fora, para não só passear, sim, não vir para o São João apenas, mas para morarem e viverem na cidade. Se estabelecerem aqui, exatamente. Nós somos um exemplo disso, né? A gente veio, meus filhos chegam conosco aqui, um com 1 ano e meio, outro com 3, só conhecem uma única escola da região, uma escola, inclusive, que atende às demandas, né? Isso é importante, porque quando a gente chega aqui, é uma preocupação, vindo de uma capital como eu vim de Vitória, no Espírito Santo,
há essa preocupação. Como é que é a educação lá naquela região? Como é que será? Então, nesse aspecto também a gente investiu, decidiu apostar nisso, e a Amargosa hoje também entrega nesse segmento, né, de educação. O crescimento vem a reboque, como você apontou, educação, comércio local. Hoje a gente não precisa sair daqui para buscar aquilo que até então, como eu disse, há 16 anos tinha. Hoje não, hoje a gente tem uma estrutura que atende. E a logística hoje também está facilitada, e a Amargosa é uma cidade polo nessa região do Vale do Jequitinhonha, né? Temos hoje uma grande cadeia logística de lojas, a Brigada, que abriram lojas aqui, chegando. Temos o entretenimento está aqui também, temos salas de cinema, isso é importante, né? Entretenimento é muito importante. Enfim, eu acho que, claro, há se avançar muito ainda, né? Porque o futuro, eu brinco sempre, Ivanildo, é agora. E acho que a Amargosa entendeu isso. Chegando coisa nova para Amargosa, inclusive maternidade, né, regional, uma série de investimentos do poder público estadual e até federal também, para que a cidade ainda mais continue se desenvolvendo. A população sente isso de forma muito positiva, Com né? certeza, com certeza. Eu vi isso, né, um investimento na ordem de 74 milhões de reais, né, uma parceria do executivo com o executivo estadual, com o executivo local. É um momento importante, né, o abrigo, o acolhimento daquela mãe que, né, vai ter o seu filho, precisa ser bem acolhida, precisa ser, todos esses passos são importantes, né, e que até então na região ficavam aqui. E todo o entorno vai sofrer o impacto disso, né, por isso que eu digo que a Amargosa, ela catalisa, né, quimicamente falando, ela catalisa, ela traz, ela chama essas questões para a localidade, né? Por isso que ela é um ponto de partida importante, porque ela consegue congregar e influenciar todo o seu entorno. E isso é positivo, né? Porque você se sente seguro, né? Você não precisa mais correr para a capital. É claro que existem especialidades que são mais densas, e aí não há como você não fugir desses outros grandes espaços, né? Mas eu acho que o primeiro pronto atendimento feito bem aqui consegue garantir, por exemplo, em questões de saúde, uma sobrevida das pessoas. Eu acho que isso é muito importante, qualidade de vida, né? Vida segura, vida digna, né? Eu acho que a Amargosa tem tido esse papel importante nessa região. Professor que é do Espírito Santo, é do interior? Não, da capital mesmo, Vitória. Capital de Vitória, isso, né? Isso. A cidade também grande, né? Porque é um polo também da região do sudoeste do Brasil, do sudeste do Brasil, né? Isso. E vir para uma cidade pequena, mas em desenvolvimento, tranquila, é uma experiência diferente para vocês, né? Diferente. Com certeza. Espírito Santo, na época que eu saio de lá, tem uma influência muito grande do segmento de energia, esse aí, petróleo. O Espírito Santo hoje é a segunda maior província do petróleo do Brasil, só perde para o Rio de Janeiro, Bacia de Campos, né? Então a gente vem para cá, é um choque de realidades, com certeza. Mas a minha experiência antes de chegar aqui, eu sempre brinco que eu me considero um cidadão do mundo, né? Eu já conheci o Nordeste, aos 17 anos fui morar na Paraíba, em Campina Grande, que rivaliza com a Amargosa, é um dos maiores São Joões do mundo, rivaliza São João com Araru. Faço a minha graduação na Paraíba também, na Federal da Paraíba. Conheço a faculdade, já estive lá. O FPB, uma cidade importantíssima, né, no Nordeste, uma universidade sólida, consolidada. De lá termino a graduação e vou morar, que eu sempre brinco, né, na capital do mundo, São Paulo. Aí moro em São Paulo, fazendo pós-graduação, e aí no final do ano de 99 vou embora, morar fora do Brasil, em Portugal, porque não havia o concurso. Então todo esse caminho, volto para o Brasil nos anos 2000 e em 2009 venho para cá. Então esse percurso formativo foi muito importante, porque eu vivi em diversos lugares
por isso que brinco que me considero um cidadão do mundo, e qualquer lugar que eu chegasse, a experiência vivida já me daria a certeza que aquele desafio que eu viveria não seria difícil de se vencer. Porque você viver no Nordeste, não sendo nordestino, uma cultura totalmente diferente. Impacta. Aí depois você vai para São Paulo, que é um mundo todo, como falo, grandioso, né, onde as pessoas se cumprimentam, se conhecem, também vai te dando uma carapaça, um processo de formação. E aí vir para Amargosa parecia estranho, mas ao mesmo tempo foi um caminho suave em relação ao que eu vivia antes. Por tudo, a pouca idade, né, a falta de maturidade. Chego aqui já com uma maturidade maior, com um caminho percorrido maior. E a Amargosa tem uma característica importante que é bom de se salientar, né? A cidade acolhedora, as pessoas, né? O brasileiro, o nordestino e o amargosense são acolhedores, né? E eu já sou cidadão amargosense, viu? Eu ia perguntar. Sou cidadão amargosense, eu e a minha família, minha esposa, né? Que por tabela os meninos vão ser também. Então isso é algo que não tem preço, sabe? Sou cidadão amargosense, essa terra, a terra que me acolheu muito bem, sou feliz aqui, as coisas que aqui existem são coisas que eu tenho ligação, por exemplo, a terra, a feira, que eu gosto demais, eu não deixo de passar um sábado, quando estou aqui, posso ir à feira, ver aquele colorido da feira, as pessoas como são conosco, né? E comer algo de qualidade como a gente tem na nossa feira, eu fico encantado, né? Então, por tudo isso, eu acho que eu faria tudo de novo, estar aqui. Com certeza, tá certo. Bacana esse resumo da vida do professor Jorge Fernando. Agora, vamos falar da profissão, né? Professor de Química. O que o professor diz, por exemplo, para os alunos, as pessoas que ainda não conhecem a disciplina de Química? No ensino fundamental, no ensino médio, as pessoas estudam Biologia, Química, Física, são exatas, né? O que chama a atenção, por exemplo, para os estudantes também fazerem o curso de Química, especificamente na UFRB? Quem me conhece sabe, meus alunos sabem, eu sempre falo para eles, e não é brincadeira, Química é vida. Então, a Química está em tudo. No ato de cozinhar um alimento, na hora que você for tomar um banho, na hora que você está dirigindo um carro, né? O ato de respirar, né? E fazer Química é entender os processos do cotidiano, das coisas que você vive. E fazer Química aqui na UFRB é a certeza de você estar recebendo um ensino de qualidade. O curso de Química, ele é desde 2009. Nós temos todos os nossos docentes doutores, o que é importante porque é uma qualificação específica, diferenciada, né? Todos os doutores oriundos de diversos lugares do Brasil e não só, né? Temos docentes formados em diversas escolas tradicionais, como a Universidade de São Paulo, USP, a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFBA, né? Temos professores da Federal de Uberlândia também. A gente tem uma diversificação de talentos e de processos de formação que vão garantir uma entrega importante. A vocação daqui, nesse nosso campus, é licenciatura, formação de professor. Então, o seu primeiro emprego vai ser de professor, mas você, não esqueça, você é um químico de formação. O licenciado em Química, então, é um químico, né, com atribuições que vão até 16, segundo o Conselho Regional de Química, e que habilitam ele para outras funções. Por exemplo, se você for contratado para ABB aqui
em Amargosa para monitorar a qualidade da piscina. Você, formado aqui na UFRB, pode fazer isso. Você pode ser responsável técnico por empresas ligadas ao segmento de química, dependendo do perfil da empresa. Então é um curso que tem entregue uma inserção de mercado importante, né? A gente tem professores, alunos formados aqui, egressos que já são doutores e já voltaram para Amargosa e são professores aqui no nosso campus em Amargosa, né? Olha que coisa importante, né? Temos pessoas em outros lugares do Brasil, né, e fora. Então, a empregabilidade que o curso de Química entrega é um diferencial. Por isso, acho que, se você ainda não conhece, procure se informar, nos visite aqui no campus, né? Procure informar-se com quem já faz o curso de Química ou já fez, já se formou, para que entenda como que o ramo de Química hoje tem atraído e tem entregue uma movimentação importante. O salário de um professor, doutor hoje, início de carreira, é atrativo, né? Claro que você tem que se qualificar, a qualificação aumenta o seu salário, então é muito importante que você entenda isso, né? Depois que você está dentro da academia, entenda que é raro você agora parar de se habilitar mais e mais, ou seja, ter a capacidade formadora. Por isso que eu também falo para meus alunos, nunca pare de estudar, estude, forme-se. Vai valer a pena, né? Eu sou um exemplo disso, né? Eu sempre sou um estudante, eu continuo dizendo que eu sou um estudante, sou estudante profissional, não sei fazer outra coisa, né, a não ser docente. A gente até brinca, você só dá aula, não. Um docente, doutor, ele trabalha o tripé ensino, pesquisa e extensão. Ele orienta aluno, ele tem que captar recurso para fomentar o projeto que ele desenvolve, e aqui a gente desenvolve um projeto importante, a gente vai falar um pouquinho disso já já. Então, pense e acredite, vai valer a pena. A gente tem alunos aqui aprovados em concursos públicos federais, com destaque. Então, a nossa universidade, que é nova, ela tem 20 anos, faz 20 anos esse ano, tem um papel social nessa região importantíssimo e tem entregue profissionais com formação de excelência. Venham para a UFRB. E se matriculem no curso de Química, né? Sim, é importante ressaltar. Venham fazer Química conosco. Professor, a gente vai dar um tempo, você que está acompanhando a gente, daqui a pouco no próximo bloco, a gente vai falar do que são terras raras. Aqui no Brasil, no mundo, a importância que tem para o mundo inteiro, inclusive terras raras que tem aqui no estado da Bahia. O professor Jorge Fernando, professor de Química, vai falar mais sobre esse assunto, um tema que inclusive é atual. Outros países têm interesse nessas terras raras, no Brasil, aqui na Bahia. A gente vai saber no próximo bloco, portanto, fique ligado. Voltamos, portanto, você que acompanha a gente, nós recebemos nesse segundo bloco, mais uma vez, o professor Jorge Fernando, ele que é professor de Química da UFRB, e vai falar agora sobre um tema importante. Atualmente tem se discutido, se falado na mídia, sobre as terras raras, as terras que são almejadas por políticos, por pessoas importantes do mundo inteiro. Eu vou tocar no assunto que, inclusive, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está de olho nessas terras raras do Brasil, né? Fala pra gente quais são essas terras raras e o que é que significa, qual a importância desse cenário aqui para a Bahia também, porque é um local de visibilidade também para o mundo. Isso. Bom, eu diria que o mundo hoje não vive sem as terras raras. Não vive. Só para você ter uma ideia, um carro elétrico precisa de terra rara. O seu celular, o meu, o seu, o nosso, precisa de terra rara. A energia eólica gerada vai precisar de terra rara. Então, sem mais delongas, terras raras são elementos químicos que estão lá na tabela periódica, lá no finalzinho, que vão do lantânio
ao lutécio, mais o escândio e o ítrio. Repetindo, do lantânio ao lutécio, mais o escândio e o ítrio. São 17 elementos, que não são raros. O nome raro é um trocadilho, é função de uma dificuldade que você tem de extrair, separar e isolá-los. Por isso que eles são raros. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil é o segundo maior país no mundo com reserva de terra rara. Só perde para a China. Reservas. Só que o Brasil não detém a tecnologia de extração e separação. Então o que o Brasil faz? Pega o produto bruto, vende como uma commodity, que é um volume grande, e recebe depois o produto acabado. Então a gente está perdendo, né, nesse jogo comercial e político. E por que o mundo está de olho nisso? Porque são minerais estratégicos. Existe uma diferença entre ele ser estratégico e crítico. Estratégico é face da geopolítica do país. Por que Donald Trump, presidente americano, tem interesse nas terras raras? Interesse nas terras raras, nas guerras envolvidas na Rússia e a Croácia. Porque Ucrânia, Croácia e Ucrânia, exato, Ucrânia. A Ucrânia tem grandes reservas de minerais estratégicos de terras raras. A Rússia também. Eu ajudo vocês contra a Rússia, mas eu quero o minério, que é importante e estratégico para o mundo. A indústria automobilística não vive sem terras raras. Os chips, os semicondutores, são feitos em terras raras. As TVs hoje são terras raras. Como eu disse, seu telefone são terras raras. O carro elétrico tem terras raras. Então o mundo precisa desses minerais agora. Vejam você como faz diferença uma política pública de investimento em ciência e tecnologia. O Brasil, como eu disse, é o segundo maior reserva de terras raras do mundo. É o segundo maior player. Tem 23 milhões de toneladas. E só. Para serem extraídos. Para serem extraídos. A única planta piloto operando no Brasil está em Goiás. Uma única. Com essas reservas todas. Mas o que são essas terras raras? Você já foi numa praia que tem uma areia escura? Aquela areia escura é monazita. Monazita é um minério rico em terras raras. Tá aí. E, como eu sempre brinco também, Vanilda, a Bahia é sempre sendo... A Bahia é a Bahia, né? Eu brinco. São Paulo é o mundo, o Rio é o Brasil e a Bahia é a Bahia. A extração de terras raras, ela nasce aqui na Bahia, em Cumuruxatiba. Qual a região? Lá no sul da Bahia, em Cumuruxatiba, no século XVIII, século XIX, 1800 e pouco. E as terras raras brasileiras já eram contrabandeadas pelos portugueses. Além de contrabandear o nosso ouro, eles usavam as terras raras para dar equilíbrio ao navio, né? O pretexto era esse, para fazer o lastro do navio, para o navio ter equilíbrio. Na verdade, eles estavam contrabandeando terras raras, já naquela época. Então, o que falta... Antes desse boom estratégico, né? Sim. Hoje, aqui na Bahia, nós temos formações geológicas importantes que começam na região do Vale de Jequitinhonha. Ubaíra, tem Jiquiriçá, Santo Inês, Mutuípe, estendendo-se até Jequié. A questão é que quem está à frente desses processos de prospecção são empresas estrangeiras, canadenses, americanas, principalmente australianas, e com investimento alto. Mas a gente precisa criar um movimento diferente para fazer com que essas terras, que não são terras, são óxidos em formato do aspecto de terra, e não são raros, como ele disse,
para que a gente não seja um mero exportador de commodities. A gente tem que vender produto acabado, com valor agregado. E aí é que entra, sempre digo, o investimento em ciência, em tecnologia, em conhecimento, porque o conhecimento é que vai mudar esse cenário. Então a universidade, junto com atores importantes locais na Bahia, podem fazer com que a Bahia saia na frente. Aqui nós temos grandes universidades tratando da temática, a própria UFBA, o Senai Cimatec, a UFRB, onde eu atuo, né? Nós temos aí a Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Tecnologia do Estado da Bahia, que já entendeu esse movimento. Nós temos a Companhia Baiana de Produtos Minerais, né, que entende o segmento. Agora, o que a gente precisa é nos articularmos melhor para fazer um movimento único para que a Bahia assuma o seu protagonismo. Porque a Bahia é rica em processos de mineração e em terras raras não é diferente. Eu tenho discutido com alguns atores e a ideia é criar o que a gente vai chamar de Rede Baiana de Terras Raras, discutindo o processo de extração com sustentabilidade, com a parceria da academia, porque extrair terras raras, por isso o nome raro, exige um processo químico pesado, né? E os rejeitos precisam ser entendidos e tratados para que a gente não comprometa o processo extrativista sem cuidar do meio ambiente, da sustentabilidade, né? Então eu digo sempre isso, é uma articulação que tem que envolver esses atores e não deixar de fora a sociedade civil como um todo, porque o momento é esse, é estratégico, o mundo está de olho e a maior nação do mundo, como você cita no seu primeiro momento dessa abordagem, não seria diferente, né? O pacto passa por entender como a gente pode se movimentar. Veja, o Brasil é taxado, né, com tarifas altíssimas, tem o viés político, mas tem o viés geopolítico. Sem dúvida. Né? O viés geopolítico, peraí, eu não te taxo se eu tiver condições também de explorar essas terras raras que vocês têm, já que a gente não tem esses depósitos que vocês têm. Por isso, existe uma diferença entre minerais críticos e estratégicos. O que são minerais estratégicos? São minerais que dependem da geopolítica do país. O país vai decidir o que vai fazer com ele. Né? Críticos é quando você tem uma quantidade aquém do que você precisa para solucionar seus problemas. Então, terras raras para o Brasil não é crítico, porque o Brasil tem terras raras. E precisa. E precisa. Agora, o Brasil, para fazer valer toda essa quantidade de terras raras que tem, que chega, que é a segunda maior reserva do mundo, precisa ter esse movimento, sabe? Eu tenho falado muito sobre isso. A gente faz isso aqui dentro da UFRB, produzindo dispositivos moleculares que possam converter luz. A gente tem aí resultados importantes, me permita apontar. A gente desenvolveu, com terras raras, uma pesquisa que começou em 2010, só foi patenteada 12 anos depois, para você ver como o caminho é longo. A gente produziu um marcador que ele monitora a qualidade do combustível nacional. Ou seja, se a gasolina for adulterada, a gente consegue enxergar. Se o etanol for adulterado, a gente consegue enxergar. E a gente tem visto, isso não é de hoje, né? Como a gasolina nacional tem sido tratada, né? E usa isso na prática? Na prática. A gente já patenteou esse material, a gente está precisando de investidores. Acho que esse seu programa é uma oportunidade para que as pessoas, que tiverem interesse em conhecer nosso produto, nos procure, né? A gente desenvolveu esse produto, a gente consegue monitorar se o combustível foi adulterado, a quantidade de etanol, por exemplo. A quantidade de etanol que hoje que o brasileiro tem na sua gasolina é de 30%. Se tiver acima ou abaixo, a gente tem um sinal que detecta. O etanol, geralmente ele é adulterado se colocando metanol. Recentemente a gente viu isso a imprensa divulgando, ou água. Então a gente tem como monitorar se a quantidade de etanol
ela é a quantidade que o carro pode receber. E isso é muito importante, porque isso afeta diretamente o consumidor. O carro com combustível adulterado tem as suas peças com desgastes prematuros e isso onera a vida do cidadão. Verdade. Que já tem o seu salário achatado. Então a gente já desenvolveu isso aqui na UFRB e em Amargosa. Então veja a importância da academia nesse segmento que é estratégico para o mundo. Hoje o mundo não vive sem terras raras. Mas com relação a essa pesquisa sobre o combustível, por exemplo, os donos de postos de combustível não teriam interesse. Quem teria interesse? A população em geral e os órgãos de fiscalização dos governos. Sim. Não é? Perfeito, exatamente. É isso aí. Eu acho que vão na contramão do que deveria ser, né? Quando você entrega um produto de qualidade, você tem respeito com a população. Você, com um produto de qualidade, você vai ter o seu cliente fidelizado. Hoje, a grande maioria de nós nunca se sente seguro quando a gente abastece os nossos carros. Quando aquela temida luzinha da injeção eletrônica acende, você já fica com o cabelo em pé, porque o dano já pode ser irreparável. E é isso que você aponta mesmo. Eu acho que o interesse deveria partir daqueles que trabalham com lisura, porque trabalhar com lisura é o mínimo que você tem que fazer para garantir que a população tenha um serviço de qualidade. As agências de controle, e quem é responsável isso no Brasil é a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Biocombustível e Derivados, eles fazem um trabalho importante, né, de monitorar a qualidade do combustível, de saber sobre a quantidade de combustível que realmente você recebe. Agora, muito disso, às vezes, é o próprio perfil do cidadão brasileiro. Se você chegar num posto e pedir, eu quero fazer o teste do teor de etanol na gasolina, o posto é obrigado a fazer isso, porque isso está lá, está na lei e está visível nas bombas de combustível, né? Então, é uma prática que tem que partir do consumidor, porque ali não é um favor que estão prestando a você, muito pelo contrário, isso é uma coisa regulamentada em lei e é um teste simples e fácil que te entrega um resultado com relação ao teor de etanol, pelo menos na gasolina, importante. Claro que talvez isso não consiga te salvar daquele transtorno que você vai ter, mas isso é regulamentação, isso é lei. E onde é que você esbarra? Como você mesmo colocou, a resistência dos próprios donos dos postos de gasolina e a falta de conhecimento dos próprios frentistas, que nem sabem o que aquilo significa e como fazer. As pessoas, então, acham ruim quando você pede, né? Então, se for para te dar um conselho com relação a isso, abasteça sempre naquele posto onde você está habituado. Abasteça e peça sempre a sua nota fiscal, porque é a sua garantia de um produto de qualidade, né? E não se exima de não pedir o que lhe é de direito, que é o teste, tá certo? Existem postos chamados postos de bandeira branca e os postos bandeirados. Os postos bandeirados são aqueles postos que têm uma bandeira associada ao combustível. Os que não têm uma bandeira associada podem receber de qualquer perfil, o que, em regra, pode ser um perigo, porque você não sabe como monitorar. Isso não significa que a qualidade do combustível seja pior, não. Existem combustíveis que são entregues que não são moderados, que são de qualidade boa. Mas é sempre importante você tomar essas suas precauções. Pois é. Voltando para a questão das terras raras, para nós irmos para o finalmente, que é um tema realmente de grande relevância e bastante discutido atualmente. O professor falou que no sul da Bahia tem uma cidade, um município que tem terras raras aqui na Bahia. É possível descobrir novas terras raras? Tem algum mecanismo, há uma forma de você encontrar em outros lugares essas terras raras? Isso.
A descoberta de terras raras se dá com um mapeamento geológico, né? A geologia do solo e do entorno vão te levando a busca e o encontro desses depósitos, né? Podem ser depósitos rochosos ou argilosos. Esses depósitos argilosos, eles são mais fáceis de ser monitorados porque eles estão na superfície da Terra. Os rochosos não, você vai ter que fazer um tratamento geológico mais importante. Então aí tem todo um processo de mapeamento do solo e características geológicas que vão fazer com que você saiba que naquele ponto, naquela região, tem. Aqui na Bahia, o perfil geológico está no Vale do Jequitinhonha, como nós já contamos, e no sul da Bahia, e também na região de Jequié, porque o perfil geológico, né, tem essa similaridade e que vai fazer com que você consiga identificar. Mas isso não significa que você não possa mapear novos cenários. Veja, o cenário está sempre aqui, está no entorno de Jequitinhonha e desce para o sul da Bahia, e antes de chegar no sul da Bahia, em Jequié. Então, é uma região, hoje, aqui na Bahia, onde tem esse concentrado. Então, o mapeamento geológico ele é feito, né, naquela extensão onde já se acreditou e achou os primeiros indícios que ali encontram-se terras raras. Então, tem um perfil geológico, né? Então, não adianta eu ir para um lugar que o perfil geológico não é o mesmo, a formação rochosa não é a mesma. Então, note que aqui a gente tem concentrado na região de Ubaíra, Jequitinhonha, Mutuípe, Santo Inês, que você comentou, né? Jequié e no sul da Bahia. Agora, terras raras a gente tem em todos os lugares, em todas as regiões do Brasil, eu diria de norte a sul. Temos muito no litoral, a monazita, como eu te falei. Em Minas Gerais tem um grande player. Em Catalão, Goiás, né, a região do Amazonas também. Então, agora, com perfil geológicos distintos, né? E as características principais do acúmulo desses depósitos é rochoso ou argiloso, principalmente. Então, vai depender do perfil e o quão você tem de terras raras naquele concentrado. Por isso que eu sempre digo que a pesquisa científica é fundamental, porque esses atores é que vão validar que aqueles depósitos de terras raras ali existem. E não adianta você achar, mas você precisa achar e entender que tem viabilidade econômica, ou seja, tem que fazer o estudo de viabilidade econômica. O acúmulo é suficiente para um processo extrativista? É como o petróleo. Se você achei petróleo, mas o custo é tão alto, onera-se tanto, que eu tenho que fazer um estudo de viabilidade técnica para ver se perfurar aquele poço é viável. É viável. É como o processo de mineração de terras raras, como eu disse a você. Não são raros, mas o processo de extração e separação é crítico, caro e precisa de investimento científico, tecnológico e financeiro. Tá bom, então, tá bem explicado sobre o assunto. O professor Jorge Fernando, da UFRB, tem propriedade para falar sobre isso. Terras raras. O Brasil é um país estratégico, e a Bahia também, sem dúvida. Quero agradecer, portanto, a participação. Você que está acompanhando a gente, acompanhe essa matéria também no portal criativoonline.com.br, nas nossas redes sociais também. Boa sorte, muito obrigado pela participação, né? Aceitado o convite. Eu que agradeço, Ivanildo. Agradecer a você, aos seus ouvintes. Vejo que esse canal de comunicação ele tem um papel importante, tem desenvolvido um papel importante. Aproveito a oportunidade para parabenizá-los, né? Você e toda a sua equipe têm acompanhado. Vocês têm feito uma cobertura de temas e em todos os lugares em que o Vale e a região precisa ter atenção atraída, vocês estão lá. Esse é o papel da imprensa, uma imprensa séria, comprometida, e sempre que precisar a gente estará aqui com vocês, porque eu acredito que fazendo trabalhos, seja na academia, na mídia, com seriedade, a gente vai sair daquele estigma que o Brasil
é o país do futuro, não. O Brasil é o país do presente. Obrigado. E da educação, sobretudo. Né? Sobretudo educação. Ruim com a educação, pior sem ela. Sem dúvida. Muito obrigado, portanto. Obrigado a você que está sempre nos acompanhando. Um abraço.